Na aula de hoje, Histórias em Quadrinhos. Produção. Leandro Luiz de Delmanto. Leandro é um dos maiores editores de quadrinhos do Brasil. Ele nasceu em 66 e começou a trabalhar na editora Abril já em 87, como assistente de produção, mas logo ele virou editor de títulos como Batman, Cavaleiro das Trevas, Watchmen e A Espada Selvagem, do Conan. Depois ele começou a trabalhar na editora Globo, e ele trouxe para o Brasil Sandman, Akira e, por exemplo, V de Vingança, dentre outros quadrinhos. Após um período trabalhando na Maurício de Souza Produções e na Tudo em Quadrinhos, Leandro criou a editora Pandora, junto com Maurício Muniz e o Ricardo Giazetti. Pela Pandora, ele lançou títulos como Zenith, do Grant Morrison, e Sin City, que vocês devem conhecer o filme, do Frank Miller. Depois disso, Leandro foi para Devir e ficou de 2003 até 2019. E lançou quadrinhos do Will Eisner e também a Liga Extraordinária do Alan Moore. Presta consultoria de graphic novels, quadrinhos adultos e quadrinhos de super-heróis para a editora Panini e para a editora Darkside. E tanto admiro profissionalmente o Leandro, como me sinto muito honrada podendo chamar de amigo. Oi, meu nome é Leandro Luiz de Delmanto. Eu sou editor de quadrinhos e estou aqui para falar um pouquinho com vocês a pedido da minha amiga, a professora Letícia. Eu trabalho com história em quadrinhos desde 1987, desde o século passado, né? Então é bastante tempo. E o meu contato, né, o meu relacionamento com quadrinhos vem de muito tempo, assim, né? Para vocês terem uma ideia de como eles são importantes para mim, eu posso dizer que eu praticamente fui alfabetizado, né, com história em quadrinhos. A minha mãe me ensinou a ler através de história em quadrinhos. E foi por causa do meu pai, assim, que ele trabalhava na editora Abril, na parte de distribuição, então ele recebia toda semana um exemplar de cada coisa que era lançado pela editora. E aí eu adorava folhear aquelas revistinhas da Disney, tipo Patinhas, Pato Donald, Mickey, né? Mas eu era muito pequeno, né? Eu não sabia ler. Então eu ficava só folheando, via só as imagens e não entendia o que estava acontecendo. E aí eu vivia pedindo para minha mãe explicar para mim o que estava rolando na história e tal. E aí acho que eu vivia enchendo o saco dela, né? E ela acabou me ensinando a ler. E foi bem bacana, porque eu aprendi rapidinho, assim, porque era divertido, né? Você aprender com aquelas aventuras, aquelas coisas todas engraçadas. Então eu aprendi muito rápido a ler. Em pouco tempo eu estava lendo de tudo, né? Tudo que vinha na frente eu acabava lendo. E como os meus pais tinham um hábito de leitura muito forte, né? Sempre, eu tive muito acesso a vários tipos de livros. Então eu lia, né, sei lá, desde os clássicos, né, de literatura mundial, tipo 20 Mil Léguas Submarinas, Os Três Mosqueteiros, né, até aqueles livrinhos de faroeste, aqueles livrinhos de bolso, né, que eram umas coisas de aventura, né, e aí até, sei lá, coisas de romance de época da Jane Austen, né, e de tudo um pouco, assim, eu adorava ler, era muito engraçado. Eu adorava ler e adorava desenhar, as duas coisas que sempre foram muito fortes, assim, para mim. E isso para mim foi um ganho, né, porque eu tomei gosto pela leitura desde muito cedo. E aí, assim, até na escola, quando a professora pedia para a gente ler livros durante as férias, né? Então eles sempre passavam um livro para a gente ler, e aí na volta às aulas a gente tinha que entregar tipo um resumo, assim, contando a história e falando dos aspectos, né, do livro, né, o moral de história, essas coisas todas. Isso valia ponto. E às vezes os livros eram muito chatos, né? Eu não gostava de ler a maioria dos livros na época, né, que me passavam. E aí, para cada livro ruim, eu acabava lendo um livro por minha conta, assim, né? Sempre um livro de aventura, de ficção científica e tal. E aí, para mim, isso foi ótimo, né? Eu acabei lendo muito mais do que era necessário, né? E depois, né, de muito tempo, assim, como adulto, eu percebia que aqueles livros que eram chatos quando eu era criança eram importantes para mim, porque eles faziam parte do aprendizado. Então, assim, a gente tinha que ter contato com vários estilos, vários temas diferentes, vários autores, né? Então, isso era engraçado para a gente, era importante, né?
porque a gente precisava ter esse senso crítico. E isso é muito importante para a gente ter na vida da gente. Então, foi fantástico, né? Essa questão da leitura, para mim, nossa, foi um presente, assim, no final das contas, né? E essa experiência que eu ganhei com essas leituras todas, eu trago para a vida toda. Um dia, acho que a importância que eu tenho para a leitura é enorme, né? Então, por exemplo, né, recentemente eu fiz a produção de uma adaptação em quadrinhos de um clássico da literatura, né, de ficção científica, que é A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, um escritor inglês, né? E aí, assim, para eu poder ser fiel, né, à obra original, eu acabei relendo o livro, né, para ver os termos que foram usados, né, o linguajar dos personagens e tal, para poder também usar esse tipo de recurso na minha tradução, né, e tentar ser fiel, né, à obra original. E foi uma experiência muito boa, né, porque ficou muito claro para mim, assim, né, essa diferença que existe entre literatura, né, entre o texto mesmo, o livro, e essa versão em quadrinhos, né, que são duas formas muito distintas, né, de manifestação cultural, né, do ser humano. Então, os quadrinhos eles têm uma força muito grande porque eles associam toda essa força da narrativa, né, do texto, né, e você cria uma harmonia com essa codificação, né, do que o escritor quer passar para o leitor através das imagens, né? Então, essa harmonia entre texto e imagem é o que torna os quadrinhos uma coisa tão especial e tão única, né, dentre as manifestações culturais do ser humano. E sempre teve essa discussão, né, de que será que quadrinhos é uma forma menor de literatura? Muita gente acha que é uma coisa mais bobinha, né, porque os quadrinhos sempre foram encarados assim desde o início como uma coisa menor, né, como uma coisa só para crianças, né, um passatempo só. E é uma coisa até injusta de se dizer, né, porque assim como você tem livros de texto infantis, você tem livros juvenis, livros adultos, né? E os quadrinhos também têm que ser vistos dessa mesma forma, né? Você pode contar coisas lúdicas, né, através dos quadrinhos, como pode falar de grandes obras, de grandes pensadores, através da linguagem dos quadrinhos, que é uma forma de linguagem, simplesmente isso, né? Tem uma coisa muito bacana que um autor que eu admiro muito, que é o Alan Moore, ele diz que ele é tido assim por muitos como uma espécie de mago, assim, né? Diz que ele tem uns envolvimentos com magia e tal, né? Se é verdade ou não, eu não sei, né? Mas ele falou uma coisa muito bacana, que ele encara o texto, o ato de escrever, como uma forma de magia, né? E que para você conseguir desencadear esse efeito de magia, você tem que simplesmente aprender a lidar com um código de 26 símbolos, né? Então, assim, esses 26 símbolos são as 26 letras do alfabeto. E se você dominar esse código, né, você pode fazer tudo. Você pode criar universos, você pode criar ideias, você pode transmitir pensamentos e sentimentos, né? Então, a grande sacada, né, a grande magia do texto está nisso, né? Você tem um poder muito grande nas mãos, tanto quanto quando você está escrevendo, quanto simplesmente o ato de ler, né? Você está absorvendo grandes ideias, né, grandes sensações e tal, tudo através daqueles códigos, né, de 26 símbolos. Então você vê, né, é uma coisa muito bacana, assim, né? O domínio da língua é uma coisa muito importante, né? E o que eu sempre falo para as pessoas, né, é muito importante a gente manter vivo esse hábito de ler, né? Ler é uma coisa muito boa, né? Acho que a gente tem que levar isso para sempre, né? Seja em papel, seja pelo celular, pelo computador, não importa, né? A leitura é uma coisa muito, muito importante, né? E os quadrinhos também, né? Você tem que saber entender o que os autores querem passar, né, para os seus leitores e tal. E é uma coisa muito bonita, assim, né? Uma forma diferente de magia também, que associa dois códigos diferentes, né? Então é isso, né? Espero que
que vocês continuem lendo bastante, né? Acho que é um melhor conselho que qualquer um poderia dar para alguém, né? Então, obrigado pela atenção. Desejo a vocês boas aulas e boas leituras também, tá bom? Tchau, até mais. A gente já viu teoria, teoria, teoria. Agora vamos ver como produzir uma HQ. A primeira coisa que devemos fazer quando fazemos uma HQ é construir o argumento. O que é esse argumento? É tipo uma sinopse. É a ideia da trama de forma reduzida, com início, meio e fim. Vamos usar de exemplo a história Romeu e Julieta do Shakespeare. Um argumento bem simplificado, então, do Romeu e Julieta seria: jovens de famílias rivais se apaixonam, início, lutam para ficar juntos, meio, mas morrem no final. Que seria o final da história. Depois a gente tem que fazer a escaleta, também conhecida como estrutura do roteiro. E a gente aprendeu a fazer isso na aula sobre roteiro de vídeo. A escaleta é a organização de todas as cenas de maneira ordenada. Primeiro vai acontecer isso nesse quadrinho, depois nesse quadrinho isso, depois nesse quadrinho isso, com uma descrição rápida do cenário e das falas. Não são, então, propriamente os diálogos ou o desenho. É o que vai estar acontecendo e o que vai ser falado. Um exemplo de escaleta do Romeu e Julieta seria assim. O quadro 1, primeiro quadrinho. Sansão e Gregório dos Capuletos estão com espadas e escudos e estão falando mal dos Montéquios. Aí no quadrinho 2, Sansão e o Gregório continuam no quadrinho e chegam o Benvolio e o Teobaldo dos Montéquios e os quatro começam a brigar e a se xingar. Entenderam? A gente não precisa escrever aqui palavra por palavra dos diálogos. Tem só que dar a intenção de cada quadro e quem vai estar participando. Agora sim, nós fazemos o roteiro. O roteiro tem todas as cenas, com os cenários, com os diálogos completos, com a apresentação dos personagens, o desenvolvimento do enredo, os dramas e a finalização. Então, o roteiro aqui, mesmo para os quadrinhos, seria mais ou menos como uma peça de teatro, como um autor de teatro escreve uma peça. No roteiro, então, a gente já coloca algumas indicações para o desenhista também. A gente fazendo o roteiro do Romeu e Julieta. No primeiro quadrinho, mostra uma praça durante o dia. O Sansão fala: aqueles Montéquios são uns babacas arrogantes, balançando a espada. Aí o Gregório responde: se um aparecesse aqui, eu acabava com ele, agitando o escudo. Prestem atenção na adequação da língua. A linguagem que a gente está usando aqui é coloquial, é uma linguagem mais informal. Shakespeare. Depois do roteiro, a gente vai dar a cara da história. A gente vai definir como será o traço, como é que vai ser o estilo de desenho, como vai ser a tonalidade da luz e da cor, esses detalhes que fazem cada história em quadrinhos ter o seu estilo. Vamos dar uma viajada para fazer essa adaptação de Romeu e Julieta? Então, como exemplo de traço, o que eu, que estou fazendo essa adaptação para quadrinhos, quero que o desenhista faça? Eu quero bonecos de palitinho, bem toscos mesmo, só que com os acessórios muito detalhados. Então o boneco vai ser de palitinho, mas a espada vai ser super bem feita. E eu quero todo o cenário com cores bem fortes. Nada gibizinho da Turma da Mônica. Eu quero umas cores bem arregaladas. Então, escrevendo isso, eu vou dar uma noção para o desenhista do que eu quero. Agora, depois disso tudo definido, eu posso saber qual vai ser o formato desse quadrinho. Quantas páginas eu vou usar, quantos quadrinhos por página. Por quê? Porque isso vai indicar o ritmo da narrativa. Se vai ser mais acelerado, se vai ser mais morno. Vocês estão vendo que é uma sequência? Se a gente seguir esse passo a passo, fica muito mais fácil de concluir um bom trabalho. Então agora, com o roteiro pronto, todas as cenas, quantos quadros a gente vai precisar, a gente vai falar assim: isso foi um exemplo, tá, gente? Eu estou chutando. Esse quadrinho vai ser de 30 páginas,
no formatinho, que é aquele formato do gibi da Turma da Mônica, com 6 quadrinhos em cada página. Depois disso, a gente vai pegar umas páginas e vai fazer um rascunho, que se chama distribuição do espaço gráfico, ou croquis. Ele define o formato da HQ através de rabiscos da história, não são os desenhos finais, gente, reservando espaço para os diálogos e para as legendas. Então, gente, vamos ver como é que ficou minha grande distribuição do espaço gráfico nesse exemplo do Romeu e Julieta, como é que ficou meu rascunho. Aí vocês estão vendo aí, são os quadradinhos, né? A gente pode fazer esse esboço em um tamanho maior, que depois o desenhista reduz para o formato que a gente pediu antes, tá? Então, no primeiro quadrinho, vocês estão vendo aí um espaço para colocar a legenda, 2 carinhas numa praça, esse círculo aí é uma praça, tá, gente? 2 carinhas conversando. Aí depois, no segundo quadrinho, aparecem mais 2 carinhas que começam a brigar e os balõezinhos já estão meio mais raivosos, né? Estou exemplificando que tem espada, que tem escudo, que os 4 estão brigando no outro, e estou deixando espaço para os balões e para a legenda. Adoraram meu desenho, né? Posso deixar de ser professor e virar desenhista? 7º passo, o lápis. Essa parte já vai para o desenhista. Ele vai pegar esse maravilhoso e perfeito desenho que eu já fiz e vai definir as coisas de uma forma mais agradável. Mas ainda assim não é a finalização, são só os desenhos a lápis. Essa parte do lápis de desenhar o rascunho seria o desenhista deixar o meu desenho lindo, belíssimo, mais ou menos assim. Respeitando, é claro, a organização que eu coloquei no rascunho. O espaço para a legenda e o espaço para os balões. E então, usando o que foi definido lá, o desenhista vai finalizar essas páginas que estão a lápis. Vai colocar as tintas, vai colocar as cores, vai melhorar as ilustrações. Vai dar o acabamento na história em quadrinhos. Ainda seguindo as instruções do que foi definido no traço, o desenhista, ou às vezes uma pessoa diferente, um colorista, vai finalizar cada quadrinho. Nesse exemplo aí que a gente está vendo, vocês viram que eu fiz um rabisco em cima para falar que era bonequinho de palito, porque na nossa instrução seriam bonequinhos de palito com acessórios detalhados, né? Então ele já vai deixar isso aí pronto. Só que a gente tem que imaginar que também tem o espaço para as legendas e tem os balões. Ainda sem nada escrito em nada. Apenas agora, consultando o roteiro, um profissional chamado letrista vai fazer o lettering desse quadrinho. É lógico que no nosso caso o próprio autor vai fazer isso, né? Então, nesse ponto, a gente preenche os balões e preenche as legendas. A função do letrista é muito importante nos quadrinhos. É ela que muitas vezes dá o tom dos diálogos. E um letrista bom faz isso de forma que a gente nem perceba direito. A gente só sente o que está sendo escrito como se fosse um tom de voz. Não seria, então, bem igual esse exemplo aí, né? Gente de blá, 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 escrito com qualquer fonte de qualquer jeito, tá? Tem que ser uma coisa realmente bem caprichada. Tem que dar um jeito de chamar a atenção do leitor. A capa é como se fosse a manchete dos quadrinhos. Essa capa pode ser desenhada pelo mesmo desenhista ou pode ser desenhada por outro desenhista convidado. Pode ter o mesmo estilo do desenho de dentro ou pode ter um estilo mais realista, mais cartunesco. Depende da intenção do autor do quadrinho. Gente, vamos analisar essa capa. Eu concordo que não é a coisa mais bonita do mundo, né? Mas vamos ver os elementos. O que a gente tem aí no desenho? Romeu e a Julieta, eles estão juntos, mas estão separados. E acima nós temos 2 espadas, uma na cabeça de cada um, simbolizando o quê? O que pode acontecer com eles, né? E a briga das famílias. Então nós temos o autor, o título da obra e a adaptação. No caso de um quadrinho, a gente também pode colocar o desenhista junto com o
autor do argumento. Nas contracapas, nós temos os créditos. Essas contracapas são aquelas que ficam no verso da capa ou na primeira folha e a capa de trás do quadrinho, o fundo do quadrinho final. Tá? Nela nós temos os créditos, quem escreveu, quem editou, quem coloriu, quem traduziu. Podemos colocar também nas contracapas textos adicionais. Nesse caso do exemplo do Romeu e Julieta, nós poderíamos colocar uma mini biografia do autor William Shakespeare. Olha que interessante, gente. Essa é uma capa e contracapa de uma versão mangá de Romeu e Julieta. Vocês viram que as duas capas abertas formam um desenho só? O Romeu está na frente e a Julieta está na capa de trás, está na contracapa. Além do desenho da Julieta, nós temos também um quadrinho com a sinopse da história, convidando o leitor, provocando curiosidade no leitor. Depois a gente tem o valor, o código de barras e algumas informações assim. Finalmente, terminando, nós temos a revisão geral do texto. Daquele vídeo que a gente viu nos roteiros, para aprender a fazer roteiro, aqueles vídeos de coisas erradas na argumentação dos desenhos. Para evitar esse tipo de falha, a gente tem que fazer uma revisão do texto e das imagens do quadrinho que a gente acabou de produzir. No texto, a gente tem que prestar atenção na ortografia, ver se teve algum erro. E nos desenhos, a gente tem que ver se as cores estão corretas, se os personagens estão desenhados do jeito que a gente queria. Duas famílias, iguais em riqueza e desavença, inimigas mortais. Porém, nem imaginam que dali surgirá um amor lendário. Escrita há milhares de anos atrás, essa história já ganhou várias versões e se manteve viva até agora. A história de amor mais trágica da história das histórias de amor. Uma história cheia de ação, aventura, romance, luz, som e coreografias. Com vocês, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Que ele não saiba disso.